Estamos de volta para o segundo bloco e eu vou passar após minha palavra, mas só antes, lembrando que ainda nesse bloco eu gostaria de ouvir sobre a demanda. A Albuquerque trabalha com pesquisa, né? Trabalha com pesquisa sempre. A demanda habitacional no estado é muito alta ainda? Estélio, você na construção civil, nesse ramo imobiliário, você tem 3 parâmetros que você tem que analisar. Um deles é o que você falou, a demanda, né? Você tem que verificar se tem demanda. A outra questão é verificar, tem demanda, mas tem financiamento? Outro ponto para atender essa demanda, o crédito, né? E a outra é a confiança do comprador. Há confiabilidade nessa questão. Então, esses 3 pontos são analisados. Por exemplo, demanda, o Acre, o Brasil há um déficit habitacional no país, no Acre, muito grande. Em todas as faixas, tanto popular, como médio, como de luxo, há a demanda. Nos últimos 2 anos, como nós estávamos falando, 2015, 2016 e parte de 2017, os créditos subiram para isso. Então, faltou um elemento aí. E sem contar, né, amigo, porque o que a gente vê na hora que acorda, na hora que dorme, são notícias negativas. Notícias sempre colocando para baixo qualquer tipo de iniciativa que você tenha. Em virtude do que você tem dito aí, que é notícia negativa, vocês, empresários, têm medo do futuro do Brasil? Não, pelo contrário. O Brasil é um país grandioso. O Brasil tem tudo. Hoje está sendo feito as reformas até para dar uma melhora nisso aí. Esse pessimismo vem da política? Não, o pessimismo... O que a gente está vendo, acompanhando o Brasil, tem, né, essa instabilidade política. O pessimismo que se instalou no país é em função de uma crise que começou e chegou a uma crise política e que se divulga isso de uma maneira muito insistente e de uma maneira até que eu diria assim, parece negativista. Tudo bem, nós sabemos, quem que não sabe que há problemas? Quem que não sabe que há problemas políticos, que há problemas, houve realmente uma crise no Brasil que está conseguindo sair, mas eu vejo, na minha visão, que uma das coisas pior que isso aí que me desculpe o proprietário de órgão de comunicação, ficar 24 horas falando de crise. Se você pegar determinados programas aí e ligar, você ficar o dia todinho, ele só fala de crise. Somente a mídia nacional, a imprensa nacional. Imprensa nacional. Me permite. Eu acho que esses donos de empresa que cometem isso, de Narciso, devia ser punido. Me permite. Isso desestimula o investidor, desestimula o crescimento. Me permite eu lembrar aqui um adágio bastante popular que diz o seguinte: você nunca deve ir para um funeral de um enforcado levando uma corda na mão, né? Isso. O que você acaba de dizer, eu agora estava falando com o Osmir, na Espanha, em Barcelona, hoje pela manhã... Não, hoje pela manhã não, ontem. Ontem, por causa da diferença de fuso. Do horário, isso mesmo. Aconteceu, Aconteceu um ataque terrorista. Um malucão lá qualquer... Atropelou. A exemplo do que aconteceu há 6 ou 7 meses atrás em Nice, e que talvez... pela excessiva exposição do que aconteceu lá em Nice, talvez o cara tenha copiado e tenha feito hoje. Um lobo solitário, né? É isso aí. E eu vi um negócio impressionante do primeiro-ministro espanhol ainda agora, pedindo à imprensa, não é caso de censura, mas que não fizesse tanto espalhafato daquele acontecimento, para não trazer mais desânimo diante do campo. Ou não promover os grupos. Mas é o que eles querem, eles vivem da propaganda. Mas eu só concluí, né? Agora, mas em compensação, e vamos dar nome, até que aquela não vai tomar conhecimento, se tomar conhecimento, dito por mim, não vai ter muita importância. Toda a programação da Rede Globo, de manhãzinha até agora, foi só explorando esse ataque. E é assim sobre a economia. Massifica? Infelizmente. Aí eu lhe pergunto, no Brasil, são assassinados 160 pessoas por dia. O Brasil, são assassinadas 160 pessoas por dia. 60 mil pessoas por ano. Mais do que são assassinados na guerra da Síria, a guerra mais cruel do mundo. Quer dizer, então por que a Globo
não trata a Globo, aquela equipe, aquela mulherada da Globo, parece Globo que são News, fechado, canal fechado. portadora Da desgraça. só da desgraça da manutenção. É isso mesmo, assim. Nunca pararam para elogiar, Adriano, o que pode representar para o desenvolvimento da nossa economia a aprovação da reforma trabalhista, Vamos discutir Vamos entrar aí. esse assunto da agora. necessidade Não, antes eu queria- de se aprovar a reforma previdenciária, de se buscar instituir uma reforma trabalhista que seja justamente... E tributária, né? Quer dizer, então é isso que está acontecendo. Nós estamos contaminados Com negativismo. com negativismo. Mas, isso aí, presidente, tem que Adriano, é o ter. seguinte, É isso mesmo. eu sempre tive uma esperança muito grande da nossa relação com o Pacífico. Eu sempre disse que nós do Acre não temos nada a ver com o Atlântico, muito distante. Verdade. Mas nós temos mais de aqui 3.000 proximidade quilômetros, com isso. Criei um entusiasmo muito grande quando foi feita a estrada que liga o Pacífico, Transoceânica. a transoceânica. Redobrou meu entusiasmo. E em seguida, eu também tive um grande entusiasmo quando criaram as EPS. Eu disse, olha, aqui... Juntou a fome com a vontade de comer. Esse aqui é um passo inicial que foi dado para a gente começar a questão do desenvolvimento mais fortalecido da indústria. O que emperrou a ZPE, meu presidente? Bom, eu também comungo do seu entusiasmo, desde quando ela foi uma proposta, virou realidade, a gente conhece muito bem a localização, ela é muito oportuna, muito estratégica. Todos os investimentos que foi feito no governo do presidente Lula, complementado pelo governo da presidenta Dilma, colaboraram para que a gente tivesse hoje um corredor realmente bem propício, porque nós não estamos falando só de chegar ao Pacífico, nós estamos falando de alcançar também todo um público consumidor dos países andinos que a gente vê aí que não tem as mesmas condições que a gente tem. Então, nós temos ali realmente uma porta de oportunidade muito grande. Como Federação das Indústrias, nós já estamos monitorando toda essa rota e já temos contato com a Federação de Rondônia também, que também são co-irmãs nessa mesma situação, de monitorar toda essa infraestrutura necessária para a gente ter esse corredor de fato acontecendo. É lógico que a ZPE em si é mais parte dessa estrutura. Ela é uma boa opção, sim. É a segunda única alfandegada até hoje a nível nacional. E mesmo que algumas pessoas digam que ela pode ser desalfandegada de uma hora para outra, isso não é verdade. O alfandegamento é demorado e o desalfandegamento é mais ainda, tá certo? Então é lógico que nós enfrentamos problemas também com a estrutura da ZPE em função exatamente de todo esse desalinhamento e o descompromisso do governo federal em atuar para promover a industrialização e o fomento dessa industrialização nos estados, mas sendo bem prático. Hoje a ZPE tem um problema muito sério. Hoje toda empresa que for para dentro de uma ZPE está obrigada a internalizar apenas 20% desse produto que ela industrializar e 80% obrigatoriamente exportar. Ora, se dentro dessa área da ZPE eu tenho benefícios, aqui fora também essas empresas têm os mesmos benefícios, sem a obrigação de fazer essa divisão do que ela vai internalizar. Então, nesse momento, é lógico, nós temos um compromisso aqui dentro da ZPE que pode ser firmado por 20 anos. E aqui fora pode cair a qualquer momento. Então, essa é a diferença. Agora, temos um projeto dentro do Congresso, o senador Jorge Viana e outros parlamentares interessados exatamente nessa questão, promovendo uma rediscussão, e já está bem adiantado em termos de comissão, para se trazer de 20% para 40%. Se nós pensarmos em desenvolvimento nesse estado, não podemos ficar pensando em desenvolver com matéria-prima só de outros estados. A gente precisa, aproveitar a matéria-prima local. Então, nós temos vários incentivos nos municípios que são área de livre comércio. Também temos a Zona Franca Verde. Tudo isso já está pronto. Se a gente conseguir... E tem uma Zona Franca para Solândia, Brasileira e Cruzeiro, né? Cruzeiro do Sul, a Zona Franca Verde, ela é propícia, mas ainda não está definida. Ela tem uma área muito pequena. Mas ainda dá uma oportunidade de eles fazerem uma pergunta sobre isso. Mas só para finalizar, a ZPE, nesse caso desses percentuais, é questão de tempo.
Acontecendo isso, você pode ter certeza, tem os outros 24 estados que já estão tentando se viabilizar. Então, ela é, sim, uma boa proposta, desde que a gente consiga sair reduzir essa taxa. Mas, Adriano, o que muito se critica no país é a chamada guerra fiscal. Verdade. E a ZPE... A guerra fiscal entre os estados, né? Entre os estados. E a ZPE guerra mesmo. não deixa de ser um privilégio para aqueles estados que as instituem. Eu lhe pergunto, por trás de todas essas dificuldades, não estará a antiguerra de um São Paulo que não deseja ver prosperar essa Mas antes de ele responder, antes de você Quero me responder... dispor com meus pares lá em São Paulo. Não, mas antes de responder, eu vou atenuar. Sim, por favor, me ajude. Eu acho que se São Paulo não tiver a grandeza de olhar que as desigualdades regionais Mas do não Brasil tem, precisam ser mas não combatidas. tem. Tem não, é Precisam Não ser tem. combatidas. Não você tem. nunca terá uma grande nação. Deixa eu fazer um adendo aí. Sim. Nisso aí, eu já tive uma experiência quando eu fui coordenador da Pro Amazônia, que é a Associação das Federações da Amazônia Legal. E a época que estava sendo discutido a renovação da Zona Franca por mais tantos anos de Manaus, São Paulo se posicionou não só no meio político, como empresarial, radicalmente intransigente que isso acontecesse. É isso mesmo. Na verdade, passou porque o Amazonas teve apoio muito da região norte, nordeste, que tem alguns subsídios. Mas se você for analisar, eles são contras, mas nós, na época, fizemos um levantamento que São Paulo, por incrível que pareça, Narciso, que é um estudioso, gosta de escrever, faça esse estudo. São Paulo provavelmente receba mais subsídio que o Acre. Mas claro, Mas não quer isso aqui. Porque basta ver um problema seguinte, deixar de vender automóvel à indústria, demitiu 300 pessoas, já nego arranja um subsídio para uma indústria lá rapidinho. Ô, João Albuquerque, Mas fica à vontade, eu tenho direito. mas só um minuto, só para concluir. Complementando a questão. Ele me fala isso, mas na época da Constituinte, que ele estava lá, Constituinte socialista, diga de passagem, que eu estive olhando os artigos. na época da Constituinte, Socialista. o poderio político e econômico de São Paulo investiu contra essa Zona Franca de Manaus, que por pouco ela não foi pro pau. O Zé Serra era o maior inimigo de qualquer subsídio que fosse dado à região amazônica. Exatamente. É preciso ser dito isso. Então é com isso toda que... Nós não podemos tratar os estados desiguais de maneira igual. Claro. Existe, se você vê por aí afora, Estados Unidos e Europa, os países, as regiões mais deterioradas, mais coisas, eles são sim ajudados, recebem subsídio. Né? O americano, inclusive, é muito craque nisso aí. É a lógica do federalismo, né? É isso aí. Mas o governo ficou de responder o nosso presidente. Pois é, mas eu queria, antes de falar sobre essa situação da Zona Franca e de como os estados trabalham esse protecionismo, eu queria dizer que os incentivos fiscais que todos os estados, né, e nós vemos aí que foi muito importante para vários estados que saíram na frente, eles estão sendo convalidados, né? Então, eu acho que acertadamente o estado que promoveu esses incentivos para atrair empresas, atrair investimentos, saíram ganhando. Agora, essa guerra fiscal entre os estados, eu acho que ela depende muito do potencial e da bravura dos nossos representantes parlamentares federais e dos governos estaduais, é lógico. Porque o empresário, quando faz esse tipo de intervenção, ele é taxado como se fosse defesa de mercado, e isso leva muitas vezes a uma interpretação equivocada de que a gente está fazendo panela, está fazendo cartel, essas coisas dessa natureza. E que não, na verdade, não é. Na verdade, você tem todo um investimento de uma vida inteira que pode escorrer pelo ralo se uma situação de benefício você perder. Então, você tem que brigar mesmo pelos benefícios. Agora, a situação de São Paulo, obviamente, eles são quase um país dentro de um outro país. É natural que eles tenham uma força muito maior,
brigarem pela manutenção desses incentivos que eles gozam lá e não deixar que outros façam. Agora tem que depender muito da nossa proposta, tem que depender muito do interesse dos nossos parlamentares, e que eu acho que nesse momento eles não têm nem foco para tratar disso, e aí avançam algumas propostas que são prejudiciais ao equilíbrio desses estados e dessa nação tão grande. E eu vou mais adiante. Uma proposta como a ZPE, por exemplo, São Paulo não viu interesse, porque existia um conflito muito grande de interesse se eles instalam uma ZPE lá, porque eles já têm todo esse incentivo feito de forma dispersa. Né? Eles têm ali uma condição muito melhor do que todo mundo. Mas hoje também já estão pensando exatamente em conseguirem comprometer os governos desses municípios lá para se apropriarem e conseguirem manter uma, porque eles sabem que isso vai virar realidade. Então, eu imagino que dentro dessa conjuntura política atual, não seja possível avançar nessas questões em termos de consolidar aí o entendimento que seja o melhor para todos os estados. Mas acredito que dentro do estado do Acre nós temos uma condição muito melhor do que Rondônia, do que qualquer outro estado da Amazônia, porque nós temos uma limitação fronteiriça aqui com 2, 3 países aqui que são hoje um mercado consumidor muito interessante. Se nós tivermos esses incentivos contemplados aqui, é essa a briga que a gente faz, nós temos a condição de desenvolver esse estado e ajudar o crescimento do país, porque Rondônia hoje tem uma capacidade de exportação bem significativa, já olhou para essa transoceânica com o mesmo olhar que nós já estamos olhando há 10, 15 anos e hoje quer se juntar a gente, que é muito oportuno. Então, na medida que nós temos 2 estados, hoje o Rondônia e o Acre, fortalecidos politicamente, fortalecidos com as suas condições de trabalho e a sua força de trabalho, nós ficamos muito mais fortes e aí nós podemos fazer enfrentamento de qualquer discussão do ponto de vista econômico, do ponto de vista industrial e do ponto de vista político também, porque se as duas bancadas se unirem, a gente tem um peso muito maior. Então eu não tenho preocupação nenhuma de discutir isso com o meu colega presidente Paulo Scarpa. É lógico que ele pouco se importa com o Acre, do ponto de vista dele, mas eu me importo muito com São Paulo. Então, na hora que eles quiserem discutir isso, a gente está disposto a fazer uma discussão equilibrada, né? Desse ponto de vista do entendimento do que a gente acha que é importante para o Brasil. Eu tenho que chamar o intervalo. Você faz a pergunta agora ou no intervalo? Não, no intervalo. Eu sou disciplinado. Eu sou disciplinado. E tem que ser, né? Osmi é um indisciplinado. Vou para o intervalo e volto já. Terceiro e último bloco. Daqui a pouquinho. Tem que ser. Tá muito bom, tá muito bom.